mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. E é bem verdade que nos dias que a qual nós vivemos dias cheios de ataques e, por que não dizer, ataques de nosso inimigo. E é bem verdade que a primeira parte que o nosso inimigo quer atacar é o nosso espírito. Segunda parte que o inimigo ataca, ele vem atacar a nossa alma. Terceiro, ele vai atacar o nosso corpo. E quarto, ele vai atacar num todo, ou seja, todos. Então, primeiro ele ataca, ele quer enfraquecer o nosso espírito. Porque o crente ou uma pessoa que não vive no mundo espiritual, que não entende as coisas de Deus, a alma dele vai ficar fraca. E a alma dele ficando fraca, toma sua cruz e siga-me. E é bem verdade que neste compromisso de seguir a Jesus, nós temos que tomar cuidado no nosso decorrer dos dias, porque a primeira coisa que o inimigo quer esfriar, a primeira coisa que o inimigo quer esfriar é o nosso espírito. Porque, irmão, o espírito é quem entra em área espiritual com o Espírito Santo. Lembrando que nós todos somos tricotômicos. Tricotômico significa corpo, alma e espírito. Embora nós somos carne, embora nós somos alma, mas nós temos um espírito que domina sobre nós. Esta noite nós entramos aqui, corpo, alma e espírito. Nós entregamos ao Senhor, nós louvamos ao Senhor com corpo, alma e espírito. Então nós temos que tomar cuidado com a investida do nosso adversário. O adversário, ele investe contra nós, não é uma hora. O inimigo das nossas almas, ele investe contra nós todas as horas, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 31 dias do mês, 365 dias do ano. Então, aqui eu estou falando da igreja. A igreja, quando eu faço a minha parte, a diaconisa faça parte delas, os obreiros façam parte deles, os outros pastores façam parte deles, os membros fazem a parte deles. O corpo é fortalecido pelo mesmo Espírito. E verdadeiramente nós podemos dizer espírito, alma e corpo. Nós vamos ofertar ao Senhor. Amados irmãos, e nessa luta de ataques contínuos do adversário de nossas vidas, nós precisamos estar atento às batalhas espirituais. É bom lembrar que nós vivemos, embora nós somos corpo, mas nós temos uma alma. Quem sabe discernir a alma? A alma, na verdade, é aquela porção que a qual Deus, quando foi criar o homem, ele vai soprar sobre a narina do homem. Deus faz o homem semelhante a Deus, a Ele próprio. Então façamos o homem a sua imagem e semelhança. Quando Deus está falando imagem e semelhança, irmã Lia, eu recordo muito bem que muitas pessoas dizem que o homem é semelhança pela característica física. E eu, particularmente, eu discordo da forma física. Porque, irmãos, se nós olharmos para cada um de nós somos diferentes. A única maneira de dizermos que nós somos semelhantes é quando morremos. Por que quando morremos? Porque o esqueleto, irmão, de todo mundo é igual. Viu? O esqueleto de todo mundo é igual. Mas, porém, Deus não está falando de pessoas mortas. Deus está falando de quem tem corpo, alma e espírito. Quando Deus cria o homem, então Ele faz do homem uma morada do Altíssimo. Ou seja, Deus faz o homem eterno.
Quando Deus olha para o homem e diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Ele está dizendo: olha, eu vou criar neste homem, nesta mulher, por mais simples que ele seja, por mais pequeno que ele seja, um lugar que caiba a eternidade. Que lugar é esse, Daniel? O lugar que cabe a eternidade é a alma. Muitos no passado descreviam a alma como um lugar próximo do coração. E quando a morte do Senhor Jesus Cristo, mesmo, irmã Maria, quando os soldados foram perfurar, depois que Jesus já tinha entregado seu espírito ao Pai, aqueles homens furaram próximo da costela, próximo do coração, porque eles temiam que a alma estava próximo ao coração. E eles não entendiam que a alma, na verdade, é a morada de Deus. Para ficar bem simples ao seu entendimento, eu posso dizer: o amor. O amor, ele é uma coisa grande, sim ou não? Como descrever o amor? Que tamanho descreve o amor? Irmã Lia, descreve o amor para nós. Tem como descrever o tamanho do amor? Descreve uma saudade para nós. A saudade é grande. Se eu falar a senhora que a saudade vai daqui do outro lado da rua, a senhora pode confirmar comigo. Sim, vai depender de cada pessoa. Porém, irmão, a alma é desse tamanho. Porém, agora Deus olha e cria um lugar no homem para morar dentro do homem. Que lugar é esse que cabe um Deus tão grande? O irmão, só pode ser, aleluia, na alma, aonde o homem descreve que o amor é no coração, que a alma ou a saudade é no coração. E aonde cabe esse Deus tão grande? Dentro dessa alma. A alma, se você for descrever um Deus tão grande, que tamanho é esse Deus? Como descrever um Deus infinito? Como descrever um Deus que não é por lógica humana? Porém, irmão, Deus cria no homem um lugar para a sua morada. Só que o inimigo, sabendo disso, irmão, sabendo disso, ele luta 24 horas contra. Primeiramente, ele sabe que se ele quiser tomar conta da alma do homem, ele tem que lutar contra os espíritos, ou seja, tem que lutar contra a área espiritual. Ô irmão, quantas das vezes o homem não sabe, mas é através da carne que ele abre a porta para o inimigo trabalhar sobre o seu espírito. É através da carne que você abre porta para abrir, aleluia, porta para o inimigo trabalhar contra a sua alma. E é contra a sua alma que o inimigo está lutando dia após dia. E eu louvo a Deus nessa noite, porque a palavra aqui nessa noite ser ministrada ao meu e ao seu coração é como se defender contra os ataques, aleluia, de nosso inimigo. Ô irmão, é simples, cada um toma a sua própria cruz e siga-me. Seguir a Jesus, quando está aqui, e parece que eu estudei esse texto para ministrar esta noite, porém, irmão, eu estava preparado para ministrar o Atos 16, aonde fala sobre quando Paulo e Silas estavam orando numa prisão. Quando eles oraram, as portas das prisões se abriram. Ô irmão, aqui também eu posso chegar junto com você nessa palavra, porque, irmão, quantas das vezes o ataque é contra as nossas vidas. Ô irmão, é só em cima da oração que nós obtemos, aleluia, portas das prisões, aleluia, caindo por terra. Olha, pode até parecer que não, ô irmão, você defende, aleluia, a sua alma, obtendo uma chave vitoriosa para a sua vida. Que chave é esta, Daniel? Esta chave é a que abre porta, aleluia, abre porta das prisões. Prisões têm que ser abertas. Mas quantas das vezes
glória, aleluia. Não podemos desanimar, não podemos olhar nem para um lado e nem para o outro. Interessante, irmão, que esta chave da oração, ela abre porta do segredo de Deus. Jeremias 33, 3 e 4. Vê para mim. Jeremias 33, 3 e 4. Isso. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas dessa cidade e sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada. Opa! Foram derrubados, vai se clamar, o Senhor vai dar o quê? Segredos escondidos. Ô irmão, tem segredo que você não conhece, mas se você orar, Deus te mostra, Deus te dá até os segredos. Irmão, quantos pedem? Pastor, eu queria evangelizar. Que segredo é esse, irmão? A oração é a chave que abre porta para a evangelização também. Para aprender a evangelizar, a oração é a base. Pastor, para mim viver uma vida contínua em segurança, a oração é a chave. A oração, se nós pudéssemos entender, irmão, é a única chave que pode bater no coração de Deus. Bate no coração de Deus e abre. E a Bíblia diz que tem que pedir com fé. E não pode ser, irmão, uma fé fingida. Quando chega, Senhor, para mostrar. Não, irmão. Nossa espírito, alma e corpo oferta a ti, Senhor. Quando Jesus disse então, se você quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. O que Jesus está falando de cruz? Para Jesus falar da cruz, irmão, cruz significava problema, cruz significava pecado, cruz significava angústia. Porque se nós observarmos sobre a pessoa de Jesus, nós vamos perceber que Jesus, irmão, a cruz para Jesus ela não foi leve. Tanto é que antes de Jesus passar para a cruz, Jesus falou o quê? Se possível for, Senhor, passa de mim o quê? Esse cálice. Por que Jesus queria passar o cálice na cruz? Seria fácil? Não. Ô irmão, quando Jesus está falando para você tomar sua cruz, é para você tomar os seus defeitos, para você tomar os seus problemas, para tomar suas angústias, para tomar suas faltas e vir após Ele. Porém, o texto aqui vai dizer que quem quer ganhar o mundo inteiro, quem quer ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Quantos? Não vou para Jesus não, porque eu quero passar a luta não. Quantos não vai fazer? Não se dedica na obra do Senhor, por quê, irmão? Porque tem medo de orar. Tem medo de se colocar, porque sabe que a batalha do crente ela é uma batalha dia após dia. Mas, irmão, grande é a vitória. Grande é a vitória, aleluia. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porém, irmão, quando nós temos uma convicção do Deus que nós servimos, a nossa fé pode vir o vento que for, ninguém vai abalar a nossa fé. Não pense que o adversário não vai vir contra você. Por que eu falei que os ataques do inimigo ela vem contra nós 24 horas? 365 dias. A vida inteira os ataques de Satanás vai vir contra você. Mas você pode vencer os dardos inflamados do maligno. E como é que você vence? Pela fé. Fé, irmão. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Lembrei minha mãe escrevendo hoje. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera.
Quando eu espero que em Deus eu posso, eu vou vencer os obstáculos. Eu vou vencer as lutas. Porque, irmão, contra os ataques, os dardos inflamados do maligno, ele não vai vir contra mim. Por quê, irmão? Porque eu vou orar ao Senhor. E a palavra de Deus diz em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Então, nós sabemos que a luta pela fé, ou seja, o inimigo luta contra nós, mas nós lutamos contra ele. A Bíblia diz o quê? Resistir o diabo, e ele fugirá de vós. É uma luta constante, aleluia. É uma luta constante, porque, irmão, tem hora que nós estamos sem ânimo. Tem hora que nós estamos sem ânimo. Já aconteceu com vocês? Está sem ânimo, sem vontade de viver, de enfrentar as coisas cotidianas do outro dia? Tem dia que dá vontade de ficar escondido? E o que fazer nessas horas, irmão? A palavra de Deus diz também que a oração é a renovação da igreja, a renovação do ânimo. A palavra de Deus diz isso em Atos capítulo 4, versículo 31, que a renovação da igreja é a oração. Quando a igreja está orando, há renovo, aleluia. E nós precisamos estar, irmão, pronto, aleluia, para ouvir a voz do Senhor, porque sabemos que a fé vem pelo ouvir. Ou irmão, se a fé vem pelo ouvir, nós alimentamos a nossa fé na nossa oração, porque nós ouvimos o que? A palavra de Deus. Então não é simplesmente ouvir a palavra de Deus, eu tenho que ouvir, pôr em prática a palavra de Deus, orar, porque, irmão, porque o poder de Deus pela fé vai ser operado em nós, aleluia. Eu creio que você também, aleluia, nós seremos vitoriosos em Cristo Jesus, aleluia. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne. Se não é contra a carne, é contra quem? A Bíblia diz que é contra o sangue? Não. A nossa luta é contra os principados malignos nas regiões celestial, aleluia. E quando nós entendemos isso, nós sabemos então, se a luta não é contra a carne nem contra o sangue, a luta é contra os principados malignos. Em Efésios 6, versículo 10, nós temos que vestir a couraça, capacete, couraça, do Senhor. Nós precisamos revestir de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que nós possamos resistir firme contra as armadilhas, contra as investidas do inimigo, contra as nossas vidas. Irmãos, se nós estivermos atentos, aleluia, nós vamos entender, aleluia. Nós vamos entender que orar, irmão, é falar com Deus, orar é clamar, orar é esperar, orar é confessar, orar é interceder, orar é pedir, orar é agradecer a Deus. Ô irmão, quantas das vezes nós precisamos entender isso, que quantos acham que orar é simplesmente repetir, não, e na oração também é eu ser grato a Deus. Olha, eu sou grato a Ti, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por mim, aleluia. Quantos pensam em orar somente quando está na prova, quando está na luta, quando está com problema, quando está sem saúde? Ô irmão, oração também é agradecer, é ser grato a Deus, aleluia. Oração também é dar louvor, honra ao Todo-Poderoso, aleluia. Quando nós entendemos isso, aleluia, nós entendemos que nós tomamos a nossa cruz e seguimos a Jesus. Quando é que nós tomamos a nossa cruz? Ô Senhor, a minha cruz está pesada, Senhor. Os meus problemas, as minhas falhas são bastantes. Quantas das horas nós olhamos para dentro de nós mesmos e falamos, que miserável que eu sou. Nós olhamos para dentro de nós mesmos e fazemos uma autoanálise
e esse autoanálise, entendemos que nós somos, na verdade, necessitados. Necessitado de quê, irmão? Da infinita misericórdia do Senhor. Porque, se não fosse a misericórdia do Senhor, a palavra de Deus diz que se não fosse a misericórdia do Senhor, nós todos já seríamos consumidos. Mas eu louvo a Deus, aleluia, aleluia, que enviou seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por mim, morrer por você. Para quê, irmão? Para que nós nele entendemos que nós temos que ir um dia após o outro dia, aleluia. Para quê, irmão? Levar a nossa cruz. Não está fácil, mas Jesus é o centro da minha vida. Jesus é o centro da minha adoração. Jesus é o centro do meu louvor. Jesus, aleluia, é o centro da minha alma. Jesus é o centro do meu coração. Jesus é o centro das minhas palavras. Aí nós entendemos que a Ele toda honra, a Ele toda glória. Nós precisamos saber quem nos chamou, aleluia. Quando Jesus chama-nos, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Ô irmão, você pensa que é fácil estar ganhando um salário razoável, mais ou menos de 8 a 10 mil por mês, e renunciar por causa do Evangelho? Eu me lembro quando meu pai me ligou, dia 1º de fevereiro de 2014. Ele me ligou, eu estava no Rio de Janeiro trabalhando como mestre de obra. E eu me lembro que ele olhou para mim, me ligou e falou: filho, 8 horas da manhã, filho, pede conta no trabalho. Eu, o quê, pai? Ele pede conta no trabalho porque chegou sua hora. Chegou a hora do quê, pai? Será que ele vai me levar? Não, filho. Chegou a hora de você pegar uma responsabilidade no reino. E eu me lembro que naquele mesmo dia, eu desliguei o telefone, igual, até mais tarde eu falo com o senhor. Eu liguei para minha esposa: filha, meu pai pede para mim pedir conta no trabalho para mim servir a Jesus. E eu me lembro como se fosse hoje. A minha esposa olha para mim e ela diz: você não tem ele como profeta? Você não entende que ele é um homem de Deus, que ele é responsável por sua alma? Ele é seu pastor? Eu falei: entendo. Ela falou: então, filho, faz o que o homem de Deus manda, que você vai prosperar. Ela falou daquela maneira comigo, e eu, como? Não, aí vai eu pedir conta do trabalho. Quando era meio-dia, eu já não tinha mais emprego. Irmão, pensa que é fácil renunciar os ganhos? É fácil servir a Jesus com dinheiro no bolso, não? É fácil Jesus, tá as coisas tudo bom? Opa! Ô irmão, é fácil. Daqui a pouco, tá o Daniel, pede conta no trabalho, e o pastor Domingos ainda pede: vem para cá. E lá no Presidente Prudente, ele estava lá dentro de um quarto. E ele dentro do quarto, ele manda eu pôr a mão sobre a coxa direita dele, simbolizando patriarcal, simbolizando uma autoridade patriarcal. E ele manda eu colocar minhas mãos sobre a minha coxa direita. E ele colocou as mãos, uma sobre a cabeça, e mandou eu fazer um juramento entre ele e Deus: ser fiel a Deus acima de todas as coisas, ser fiel à palavra de Deus, ser fiel à igreja, ser fiel aos companheiros, ser fiel a pai e mãe. E eu comecei a olhar: mas por que o senhor está falando tudo isso? Ô irmão, porque ali estava nascendo, aleluia, uma renúncia, aleluia, da velha vida verdadeiramente. Olha, antes você vivia por causa do trabalho, agora não. Agora você vai viver por causa da minha obra. E eu me lembro como se fosse hoje que eu me renunciei no trabalho. Ô irmão, depois que eu renunciei, dia 1º de fevereiro eu pedi conta no trabalho. Dia 20 de fevereiro, Jesus recolhe ele. O irmão, eu não consegui ficar do lado do meu pai 20 dias, porque Jesus assim o quis, o levou. O irmão, renunciar por causa de Jesus, renunciar às coisas materiais por causa da obra de Deus, renunciar muitas das vezes família, renunciar pai, mãe, por causa do amor de Cristo, irmão, vai muito
indo além, aleluia, porque quem renuncia ganhará, aleluia. Achamos que estamos perdendo. A primeira impressão é, irmão, estamos perdendo. Ô irmão, importante é nós perder tudo nessa terra e ganhar a nossa salvação, aleluia. Como é bom servir a Jesus. Como é bom, irmão. Porque, irmão, essa fé, ela não teme obstáculo. Eu não vou temer o que o Senhor. Que obstáculo vai vir? Porque o Senhor é comigo. Se o Senhor é comigo, aleluia, certamente a vitória é minha pelo sangue de Jesus. Quantos podem receber essa palavra? Se você crer, irmão, se você tomar posse desta palavra, oh glória, pode ter certeza que a sua fé será firmada em Deus. A fé não pode ser abalada pelo homem. A fé não pode ser abalada por homens natural, porque a sua fé agora é firmada em Deus. Eu confio que é em nome do Senhor dos Exércitos que teremos vitória. É em nome do Senhor dos Exércitos agora que nós vamos vencer as barreiras. As investidas do inimigo não vai se prevalecer. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é comigo, o Senhor é com a minha casa, o Senhor é com a minha família, o Senhor é com a minha profissão, o Senhor é em todas as áreas da minha vida, porque o Senhor é o centro. Então a minha vida, ela é para o Senhor, aleluia, uma oferta viva, corpo, alma e espírito, ofertando ao Senhor. Quando nós entendemos que nós vivemos para Ele, por Ele e por meio dEle, nós, aleluia, damos glória a Ele em todos os momentos. O nosso trabalho não é para nós, o nosso trabalho é para Ele. Quando nós entendemos que nossa vida não é para nós, é para Ele. O nosso espírito não é para nós, o nosso espírito é para Ele, porque veio dEle. Aí nós somos mais do que vitoriosos por Cristo Jesus. Quantos podem receber essa palavra em nome de Jesus? Diz amém, aleluia. Eu quero já, nesta hora, terminar esta ministração e esta reunião em nome de Jesus. Sexta-feira teremos um culto normal. Sexta-feira estamos aqui a partir das 8 horas novamente. Glória a Deus. Sábado, ceia do Senhor. Então eu vou convidar os irmãos que estão na live aí, acompanhando os irmãos. Vamos avisar os irmãos que sexta-feira vai ser culto de oração, por causa da ceia do Senhor. No sábado, 5 horas da tarde, reunião com os obreiros. 7 horas, o culto da ceia, da grande ceia em nome de Jesus. Glória a Deus. Fiquemos de pé para agradecer a Deus por esse culto. Glória a Deus. Tem mais alguma? As aulas voltam agora dos músicos? As aulas dos músicos M. PZ. M. Glória a Deus. Glória a Deus, 10 horas da manhã. Vamos orar? Estenda suas mãos assim para os céus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, aqui estou, Senhor, nesta hora, orando em favor do teu povo. Nesta hora, Senhor, todas as bênçãos ordenadas através da tua palavra, Senhor, possam se cumprir em cada vida, ó Pai, em nome de Jesus. E que nós possamos aprender, Senhor, a cada dia mais, seguir, Senhor, tomar a nossa cruz e seguir a Ti, Senhor, cada dia mais, em nome de Jesus. Leva-nos em paz, cobre com teu sangue, dá uma noite reparadora para todos nós. E é isso que te peço em nome do Senhor Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso. Aquele que me fortalece. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Você pode dizer amém? Amém. Terminado em nome de Jesus. Cumprimente uns aos outros.